Sejam retos os meus caminhos, irrepreensível é o meu proceder, minha vida oculta em teu louvor. Bom dia, meus irmãos. Cheguei aqui. Irmãos, hoje é um dia especial na nossa nação. A gente tem orado nesses últimos dias, pedindo a Deus que direcione a nossa nação. A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos nesse mundo, nós somos forasteiros na realidade geográfica em que vivemos, mas a Bíblia diz que nós devemos ser os melhores cidadãos. Pedro chega a dizer que se você viver de modo digno neste mundo, ninguém vai te provocar ou te perseguir. É assim que Pedro diz. Mas ele diz, mas ainda que você vivendo de modo correto nesse mundo, se as pessoas te perseguirem, ou até mesmo o governo, no caso ele tinha um problema sério com Roma, ele diz assim, que seja porque você esteja fazendo a coisa certa, e não porque esteja fazendo a coisa errada. Então ele fala assim, se houver perseguição, que seja porque você está fazendo o que é correto, mas nunca está fazendo aquilo que é errado. Nossa nação tem uma grande liberdade, e hoje nós temos esse privilégio baseado também num dever, e nós queremos fazer isso consciente. Aqueles que já foram, já exerceram a sua cidadania, a sua escolha, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar para que as lideranças, aqueles que nos governam, possam nos governar com sensibilidade, tranquilidade e justiça. Vamos orar por isso, irmãos? Orar por aqueles que estão trabalhando, todo o processo, são muitos
muitos irmãos e pessoas envolvidas nesse processo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá, especialmente, ó Deus, no nosso país, para louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. O Senhor, ó Pai, é quem conhece as necessidades da nossa nação, e sabemos, ó Deus, que o Senhor é quem governa. A tua palavra diz que o Senhor é Senhor sobre toda a terra, que a glória do Senhor está enchendo a terra, e que o Senhor, ó Deus, é aquele que inclina o coração do rei, e o Senhor tem autoridade, Deus, sobre a natureza, sobre as nações e sobre os conflitos, ó Deus, que cada nação vive. Oramos, ó Deus, para o nosso país e rogamos que o Senhor conduza, ó Deus, todo esse processo, livrando-nos, ó Deus, da injustiça, da maldade, ó Deus, da corrupção, e que haja, ó Deus, justiça em meio àqueles que forem aprovados, ó Deus, por meio do voto. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e conduza-nos para que possamos, ó Deus, viver em tranquilidade e continuar, ó Deus, gozando desse privilégio que é louvar e glorificar o nome do Senhor. Oramos, ó Deus, para que cada homem envolvido, ó Deus, cada cidadão envolvido, ó Deus, em todo esse processo, o Senhor, ó Deus, possa tocar o coração para que faça, ó Deus, a vontade do Senhor e que ela seja sublime, ó Deus, é de trazer grande alegria ao coração, ó Deus, daqueles que confiaram, ó Pai, neste processo e estão fazendo, segundo, ó Deus, aquilo que nos foi determinado, mas esperamos também, ó Deus, da justiça, da verdade, ó Deus, e que não haja, ó Deus, nenhum momento em que possamos ser enganados, baixo de dúvida, e que possamos confiar no Senhor primeiramente e aprender a viver independente das circunstâncias nessa nação, mas que sejamos, ó Deus, cidadãos que produzem, ó Deus, benefícios a esta nação, e aqueles, ó Deus, a quem o Senhor tem chamado para exercer, ó Deus, funções na área política, que o Senhor, ó Deus, sendo eles servos, possa colocar, ó Deus, a obra do Espírito do Senhor, para que haja, Deus, justiça e verdade no caminhar, ó Deus, no desenvolver do mandato de cada um deles. Agradecemos por que o Senhor preservou a vida de todos aqueles, ó Deus, que estavam envolvidos. Muito obrigado, Pai, por estarmos nessa nação, sermos deste país, e ensina-nos, ó Deus, a amar a nossa pátria, nos envolvermos, ó Deus, naquilo que é necessário, e que a justiça, ó Deus, e a tranquilidade reine sobre nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas. A sala da mocidade dos adolescentes vão estar aqui no templo, né? O Thales, que é o professor lá, ele foi convocado como mesário para poder dar uma assistência lá nas eleições, e nós vamos estar aqui. Aí você dá uma olhadinha, senta aqui assim, né, para caber todo mundo direitinho, e a gente está tranquilo, né? Aqui na frente tem um banco, ó, né, se precisar, tem lugar para poder sentar aqui à frente, tá? Irmãos, nós estamos em Gálatas, capítulo de número 5. Nós já fizemos a leitura de Gálatas por inteiro, mas eu gostaria de retomar lendo do verso 1 até o verso de número 12, em Gálatas, capítulo de número 5. Vamos ficar em pé? Nós vamos fazer a leitura juntos, do verso 1 até o verso de número 12. Leiamos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Todo mundo achou aí? 5:1? Achou? Vamos começar de novo? Porque assim, nem fosse para sair daqui para voltar, vocês estão. Né? Vamos lá então, de novo? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E Paulo nos diz que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar,
que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, na graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, que vos impediu de continuardes a obedecer à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem isso até o verso 2. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, a semana passada, lendo aqui Gálatas 5, do verso 16 até o 26, fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, E a gente sempre vê essa luta do Espírito contra a carne. Espírito aqui sempre deve ser traduzido com o E maiúsculo. Então é um nome próprio. Então não é o meu espírito luta contra a minha carne, tá? Não é esse o princípio. O princípio é o Espírito Santo de Deus, que agora habita em nós, luta contra a carne que nos domina, O apóstolo Paulo usa uma outra figura. Ele diz que o velho homem luta contra o novo homem. O velho homem, ele nasceu da carne, e o novo homem nasceu do Espírito. Então ele está falando dessa realidade em que nós vivemos, E nós gastamos um bom tempo para falar sobre o que nos rege hoje, como é que nós devemos viver, Semana passada nós falamos sobre duas palavras, gastamos mais tempo em uma, e hoje eu vou continuar a segunda. A primeira é sobre legalismo. Então, o legalismo nós somos salvos quando cumprimos as leis. É assim que funciona. Então, todo o Antigo Testamento foi visto assim e pregado pelos rabinos, pelos líderes daqueles dias, como sendo o modo de salvação. Só que nós encontramos no apóstolo Paulo a explicação da leitura errada que aqueles líderes estavam fazendo da lei. Então, eles não haviam compreendido que a lei nunca salvaria um ser humano, porque o ser humano é pecador e ele é incapaz de guardar a lei. Por isso, então, a necessidade do Messias, a necessidade de Jesus vir. Ele cumpre a lei e conquista, no nome daqueles por quem ele morreu, a salvação. Semana passada nós dissemos, e essa é a afirmação que nós temos: nós somos salvos pelas obras de Cristo. E como é que nós nos apoderamos das obras de Cristo? É por meio da fé. Então a minha salvação hoje, ela é pregada assim: como é que alguém pode ser salvo? Crendo em Jesus Cristo e não cumprindo a lei. Somente isso. Eu só posso ser salvo crendo em Cristo Jesus. Mas nesses dias aqui, irmãos, um grupo estava dizendo: não, você pode continuar guardando a lei. Você necessita guardar a lei para ser salvo. Por isso que nós encontramos esta expressão. O apóstolo Paulo pergunta assim: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, as pessoas estavam dizendo: você acredita em Jesus? Eles acreditam, mas você tem que cumprir toda a lei.
E o primeiro passo para quem crê em Jesus, para que ele seja verdadeiramente salvo, ele precisa ser circuncidado. Essa era a pregação daqueles momentos. E aí ele disse: não é só isso não, você também não pode abandonar nenhuma lei cerimonial. Você tem que continuar sacrificando no templo, você tem que continuar então guardando luas novas, guardando os sábados, guardando todo o ritual do Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo então vai dizer: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificardes na lei, da graça decaístes. Ou seja, é impossível você crer em Cristo Jesus e também guardar a lei. Se você está fazendo isso, você abandonou aquilo que você abraçou pela fé e você voltou então a praticar as obras, né? Irmãos, ainda nesses dias isso acontece. Existem pessoas, primeiro, que elas creem que serão salvas se guardarem os mandamentos. Elas estão assim. Onde elas estão? Elas estão fora das igrejas, elas estão dentro de algumas seitas chamadas cristãs, que se você não guardar o sábado, você não é cristão. Se você não utilizar do modo imersionista do batismo, você não é cristão. Que se você não entregar o seu dízimo, você não é cristão. E que se você deixar o seu cabelo crescer, você é cristã. Mas se você cortar o seu cabelo, você vai para o inferno. Se você utilizar maquiagem, você está desassociada da santidade. E aí, irmãos, são mínimos detalhes. Pode aplicar. Aí a gente aplica no que come, no que bebe, no que veste, no que assiste, e daí a pouco a gente descobre que é impossível ser salvo. Jesus não funciona. E aí então nós criamos as igrejas que nós chamamos de legalistas. E o legalismo, irmãos, é um negócio muito complicado, é muito tênue. Por quê? Porque toda vez que nós lutamos contra o legalismo, parece que nós estamos lutando contra a santidade. Parece que assim, não, você deixou de ser crente. E agora, por quê, irmãos? Porque nós criamos normas de comportamento. Imagine só, na nossa cultura, vestir é honroso. Mas se você for em algumas tribos, vestir-se é desonroso. Aí nós dizemos, então nós temos que colocar a nossa cultura lá. Só que a nossa cultura, o que está fazendo? As mulheres e os homens cada vez mais estão desnudos. Tente imaginar, irmãos, qual é a diferença de um índio pelado e um homem de sunga? Tamanho da barriga, eu sei, os índios são menos barrigudos. Qual é a diferença de uma índia de tanga e uma mulher de biquíni, daqueles piores? Veja que nós fazemos isso para justificar a nossa cultura. As postagens nossas de Instagram, de Facebook e de todas as outras, preste atenção, se elas não são piores do que a nudez indígena, que faz parte da cultura e para eles não há pecado. O índice de estupro e de violência sexual é menor do que o nosso. Por quê? Porque aquilo que nós colocamos como obscuro, que tem que ficar escondido, provoca muito mais libido daquilo que está exposto. Por isso nós achamos estranho a cultura indígena e achamos nossa a melhor. Mas quanto é que nós gastamos com a roupa que nós temos? Quanto é que nós investimos para ter esse tipo de vida? Tenta justificar isso diante de Deus, que o índio pelado, ele é mais pecador do que eu vestido. Esse é o problema, irmãos.
Mas olha, todas as vezes que a gente vai discutir isso, o ponto vai ser assim: então você quer que a gente vive de qualquer jeito? Lembra que eu falei que a gente estudaria um segundo item? Alguém se lembra da segunda palavra? Antinomismo. Existe uma outra grafia, chama-se antinomianismo, e o nome que eu coloquei, antinomismo, ele é mais fácil de se falar. Ou seja, então quer dizer que nós temos que ser contra as regras? Não. Nós precisamos entender primeiro o que nos salva. E aí então nós vamos compreender como viver. Mas a cultura, ela nos cega, irmãos. Ela deixa a gente cego. E a gente acha então que a nossa cultura, ela foi já purificada. E a cultura de outra nação, né? Então, por exemplo, calça e vestido. Sempre. Olha a discussão, o tema. Hoje nada, 50 anos atrás, usar calça, ia ser impossível. Mas hoje não tem mais. Ou seja, a cultura antes era pecado. Assistir televisão, andar de bicicleta, ir ao cinema. Irmãos, olha a nossa televisão hoje e olha o cinema passado. Não podia. Quantos membros de igreja foram disciplinados e excluídos? E não era porque era simplesmente filmes pornográficos, não, era qualquer cinema, qualquer, não se podia ir. Está vendo que a cultura pode fazer isso conosco? Por isso nós necessitamos nos libertar, preste atenção, não de comportamentos sadios, não de comportamento onde a nobreza, a honradez, onde eu vou poder preservar a minha imagem, viver de modo adequado para a honra e glória do nome de Deus. Mas a discussão é: isso me salva ou não? E como é então que eu devo fazer para agradar a Deus? Então o legalismo, ele é um problema grave em dois momentos. Primeiro, quando você olha ele teologicamente, ninguém, nenhum ser humano pode ser salvo por meio da lei. Foi isso que nós aprendemos semana passada. Segundo, nenhum ser humano pode definir, preste atenção, que a salvação dele está baseada no legalismo de comportamento. Quanto ao que come, ao que bebe, ao que veste, se guarda ou não dias, e a gente é comum fazer isso. Tentar identificar as pessoas pelo comportamento. Existem comportamentos, irmãos, que são claramente reprováveis. E existem outros. Então nós podemos isso. Aí você tem o legalismo teológico e o legalismo comportamental, de hábitos, de comportamento. Esse é o que a gente vive mais hoje. O legalismo teológico, você vai encontrar ele em alguns grupos, mas mesmo assim existe uma maioria da linha cristã que não utiliza mais esse princípio, embora quase que obrigue as pessoas a fazerem isso. E aí então nós recusamos essa teologia. Então, dentro dessa questão do legalismo, irmãos, eu preciso lembrar como é que eu sou salvo. Eu não sou salvo pelas obras que eu pratico. Eu sou salvo pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. Vamos ler aqui o apóstolo Paulo explicando isso. Verso de número 5. 4 e 5. Acho que vai virar Gálatas capítulo 5. Verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos onde? Na lei. Da graça decaístes. Ou seja, se você se justifica pela lei,
o que acontece com a graça? Ela não existe. Então, irmãos, nós nunca podemos dizer assim: fui salvo graças a Deus. Não, fui salvo porque eu guardei a lei. Por exemplo, Jesus não diz fui salvo graças a Deus. Nesse sentido, ele não teria como, na essência da sua humanidade, falar assim: eu só consegui. Ele não fala sobre isso. Cristo Jesus obedeceu plenamente. Então ele tem mérito, e o mérito é dele. Ele fez isso. Nós não. Os seres humanos dizem: só sou salvo pela graça. E quem conquistou essa graça para mim foi Cristo Jesus. Sim, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da... Aguardamos a esperança da justiça que provém da... Qual é a esperança da justiça que provém da fé? Sermos salvos. A esperança da justiça, ou seja, tem que haver uma justiça para nos livrar. Ou eu me comporto adequadamente, ou Cristo Jesus comportou adequadamente. Ele fez. Por isso, essa é a nossa esperança da justiça. Esperança da justiça, irmãos, pode ser traduzido por certeza da justiça. Que esperança, né? A ideia é algo que você não vê, não é? Esperança é isso. Esperança e fé, algo que você não vê, mas você espera. Você fica esperando, né? Mas agora preste atenção: você espera aquilo que lhe é prometido ou aquilo que não existe? Você espera aquilo que é prometido. O bom modelo é, quando você vai para um ponto de ônibus, você tem esperança de quê? De que um parente passe e te dê carona, você não gasta dinheiro. Mas só que não é certo. Então não é esperança nesse sentido aqui. Esse sentido aqui é o seguinte: você vai para um ponto de ônibus porque você tem plena certeza que o ônibus vai passar. Por isso, a sua certeza, sua esperança. Aí você diz: eu espero nessa justiça. Qual é a justiça? Que Cristo Jesus. Como é que eu tomo posse dessa justiça? Por meio da fé. Justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Ou seja, nem a circuncisão e nem a incircuncisão. Aí agora, é isso mesmo, quem fala que a gente é salvo pela lei, faz esse tanto de coisa, vai para o inferno. Aí o outro: mas eu não me circuncidei, agora eu estou certo. Eu disse: você também. Então não é pelo que você faz, e nem pelo que você deixa de fazer. Então preste atenção: nós não somos absolvidos por Deus pelo que fazemos e nem pelo que deixamos de fazer. E uma turma disse, vai dizer assim: não, se você não circuncidou, você não serve, você não é dos nossos. Aí o outro vai dizer assim: não, nós não nos circuncidamos e isso agrada a Deus. Ele disse: nada disso agrada a Deus. Nem a circuncisão e nem a incircuncisão. O que é que agrada a Deus? Está aqui. Mas a fé que atua, pelo amor. É pelo amor, irmãos? É pela? Qual é a diferença de fé que atua pelo amor? É que se tiver amor sem fé, não vale nada. Presta atenção: se tiver amor sem fé, não vale nada. A ideia seria essa. Se o amor sem fé não vale nada, por quê? Porque não existe. Esse amor sem fé não tem valor nesse sentido. Por quê? Porque amor aqui é prática de boas obras. Então eu posso ter 1000 práticas de boas obras, mas eu não acredito. Então ela não tem significado. Ou seja, você vai ser uma pessoa boa para a nação, boa para você, boa para os seus parentes. Então você está dentro da graça comum. Mas preste atenção: aqui condiciona. É assim, olha,
A circuncisão, irmãos, era um ato de amor, obediência. Porque você ama a Yahvé, então submeta as regras de Yahvé. Quais são as regras de Yahvé? A criança no 8º dia tem que ser circuncidada, vai lá circuncida. O adulto que se converte do sexo masculino tem que ser circuncidado, então vai lá e circuncida. Isso é amor, ou seja, obediência. Mas agora é o seguinte, eu vou guardar a lei de Deus, mas eu não acredito em Cristo Jesus. Vamos usar aqui uma língua, o kardecismo, espiritismo. Então o espiritismo, irmãos, é isso. Ele diz que tudo quanto Jesus me mandou fazer, eu devo praticar. Mas agora preste atenção, Jesus me salva? Não. Eu tenho que acreditar em Cristo Jesus como tendo morrido na cruz por mim e todos os meus pecados perdoados? Não, no kardecismo você não precisa fazer isso. Quem é Jesus no kardecismo? Um grande mestre, um grande modelo, e você deve copiá-lo. Quem é Jesus no cristianismo? Ele é o nosso substituto. Cristo Jesus é um evoluído, e quem nós devemos ser? Outros evoluídos. Então o kardecismo, ele prega o amor, ele prega a prática das boas obras, mas preste atenção, ele não depende da fé cristã ou fé bíblica que nos é apresentada, tendo Cristo Jesus morrido na cruz por nós. Por quê, irmãos? É simples. No cristianismo, você só pode ser salvo se você crê em Cristo Jesus. No kardecismo, você é salvo se você evoluir-se. A salvação está em você. Então eles praticam amor, mas não têm fé. Assim, irmãos, eram os judeus. Mas não, pastor. Sim, o apóstolo Paulo, ele não vai dizer assim, eu era zeloso nas obras. Mas ele não compreendia que ele tinha que acreditar no Messias. O apóstolo Paulo diz, tudo que eu tinha, toda a minha prática de amor, todo o meu zelo, considerei refúgio. Mas agora, porque eu abracei a Cristo, que é o meu tesouro, o apóstolo Paulo está falando disso. Eu era extremamente zeloso. O povo de Israel era cheio de obras, mas eles rejeitaram quem? O Messias. Eles rejeitaram Jesus. Por isso a frase é, mas a fé que atua pelo amor, e não o amor que atua pela fé. E aí então, essa era a luta do apóstolo Paulo com o pessoal. A luta de dizer assim, vocês estão fazendo com que a lei possa garantir a salvação de vocês, mas preste atenção, vocês vão errar. A lei era má. Abra comigo aqui, irmãos, Romanos, capítulo de número 8. Então você tem essa lei do amor que só vem por meio da fé. Então, irmãos, presta atenção, eu não estou dizendo que quem não crê em Jesus não é boa pessoa, que quem crê em Jesus é marginal, andarilho, é assassino, é prostituta. Nós é que criamos essa ideia de que toda pessoa que não tem Jesus, ele é o pior do mundo. E quando levemente a gente percebe que a pessoa tem bom comportamento, boa moral, vive tranquilo, a família em paz, a gente fala assim, olha, só pode ser crente, né? Porque a gente entende que essa pessoa, pelas obras delas, ela já estaria salva. Mas nenhuma pessoa, por melhor que seja, por melhor comportamento que tenha, se ela não tem fé em Cristo Jesus, então preste atenção, a fé em Cristo Jesus, primariamente não é para que eu seja uma melhor pessoa. A fé em Cristo Jesus é para que eu seja restaurado, transformado, e a partir dali eu deveria ter o bom comportamento. E é estranho se a gente não tem.
Romanos, capítulo de número 7, verso de número 7. Então parece que essa lei aí assim não ajuda em nada, né? O apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Pastor, o que você está falando aí? A lei é má, nossa, que coisa. Vamos abominar essa lei e tal. Ora, nenhum nós dissemos isso. O que nós dissemos? Que ninguém pode ser salvo pela lei. Por quê? Porque você é incapaz de cumprir a lei. É isso. Mas e se eu fizer tudo conforme a lei? Primeiro, você não vai conseguir. Mas vamos, hipoteticamente, que você consiga fazer tudo que a lei exige. Você está salvo. E você não precisa de quem? De Jesus. Você é salvo sem Jesus. Você não precisa da graça, porque você conseguiu fazer o quê? Cumprir a lei. Mas não é isso que nós encontramos nas Escrituras. 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera. Quem diz para mim, irmãos, que o múltiplo casamento, ou a poligamia, a poliandria, a homossexualidade, qualquer outro desvirtuamento da sexualidade é pecado? Quem é que me diz isso? Não é a sociedade, não é o mundo. Quem me diz isso? A lei. Então a lei, ela faz o quê? Ela faz com que eu seja condenado por um erro. Mas se a lei não existisse, irmãos, eu seria condenado por isso? Não. Então não é lei. Desculpa, então não é pecado. Aí o apóstolo Paulo está mostrando. Ele diz: a lei não dissera, não cobiçarás. 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, o que a lei faz? A lei diz assim: não adulterarás. O pecado que está em mim, preste atenção, é igual um peixe que está lá no fundo do mar, ou no lago. Você chega assim, vê aquela água assim espelhada, bonitinha, aí você pega um pedacinho de pão, faz assim, que é um monte de peixe. Nós nem conhecemos que tinha peixe. É assim, nós achamos que não tem pecado em nós. Não, sou boa pessoa, sou e tal. Aí na hora que apresenta a lei de Deus, preste atenção, aí você descobre, com aqueles desejos que eu tenho, está errado. E aí então, preste atenção, a lei desperta o pecado que é em mim. Por isso que ele está perguntando: a lei é má? Então se não tivesse lei, pastor, o pecado não manifestaria. É isso mesmo, e você acharia que é justo, santo e pleno. E a lei então vem e provoca os peixinhos, porque ele diz assim: não minta. Você não consegue viver sem mentir. Honra teu pai e tua mãe, senão você não consegue honrar meu pai. Se conhecesse meu pai. Então a lei faz isso, e o pecado então aparece. É mais ou menos, irmão, aquele docinho lá no buraco do velho. Quem já fez a experiência, depois nós descobrimos que os esparadrapo faz o mesmo serviço, né? Nós descobrimos que não é para comer, acabou o oxigênio do bichinho. Aí ele quer sair. Estava lá dentro, escondido, ninguém punha a mão. Aí você está com o buraco dentro, está aparecendo lá. O pecado é assim, a lei faz isso. A lei rouba de nós o oxigênio e ela mostra quão pecadores nós somos. Imagina só, você acha assim: pastor, eu nunca menti, eu nunca matei, eu nunca adulterei. Olha a lei: qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Nunca matei, pastor. Qualquer que odiar o seu irmão. A lei faz isso, a lei se não tivesse lei, mas irmãos, porque o pecado está em nós. A lei não vem colocar pecado em nós.
A lei veio revelar, é um espelho, veio chamar o pecado. Para quê? Agora sim, para que isso? Aqui está aqui na explicação. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Aí, verso 9: outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Então, o mandamento de Deus, irmãos, como João diz, não são penosos. João diz isso. O que ele está dizendo? Os mandamentos de Deus não são penitências para nós. Não é uma penitenciária. Esses mandamentos é porque Deus é mau. E se Deus fosse bonzinho, ele não era questão de regra. E aí ele não tinha feito isso. Então Deus não está contra nós. O que ele está dizendo aqui é que os mandamentos são para a vida. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Não prestarás culto. Guarda o dia do sábado. Não cobiça. Tudo isso é vida. Só que quando a gente olha para essas coisas, se tornam para a gente o quê? Morte. Porque a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. E aí então aquilo que é vida para nós se tornou morte. Mas não é mal. Não é algo mal. Por quê? Porque é Deus. Ou seja, irmãos, Deus sempre tem autoridade sobre nós. E a lei dele está para isso. Verso de número 11: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. O pecado fez isso. Por conseguinte, a lei é, me ajudem? Santa. Se a lei é santa, irmãos, é algo que foi dado por Deus. E o mandamento, santo e justo e bom. Então eu não posso dizer que a lei é má. Eu não posso dizer que a lei está errada. Por quê, irmãos? Porque foi Deus quem deu. Mas o que a lei faz? Ela desperta em mim o pecado. E aí então esse pecado, tomando ocasião, gera em mim o quê? A morte. Existe uma pergunta, uma brincadeira daquelas de escola dominical, de disputas. Quem é a avó da morte? Vamos lá? Tiago, vou te responder baseado aqui. Tiago, Tiago, capítulo 14, capítulo 1, versos 12, 13, 14 e 15, olha o que diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Lembra que a lei não veio para a nossa tentação, tá, irmão? A lei veio para que a gente vivesse santidade. Só que como a gente não tem a santidade, a lei revela quem nós somos, e nós respondemos na nossa natureza. É mais ou menos assim: a boca fala que o coração está cheio, e a lei está ali justamente para isso. Verso 14: ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça. Lembra lá que a cobiça, lembra que o termo que o apóstolo Paulo utilizou, justamente para exemplificar, se não houvesse lei a gente não saberia o que é cobiça. Cobiça é um desejo desenfreado. A mesma palavra que vai aparecer aqui, concupiscência. Quando esta o atrai, seduz. Eu vou usar esse termo aqui, irmãos, com todo cuidado, não é pejorativo. Ele está usando aqui a linguagem de uma mulher sedutora. Está usando a linguagem de
da serpente com Eva? Atrai, e aí você cobiça assim, né? E ela fala aos seus ouvidos. Lembra que a serpente fez isso? Mostrou para Eva e disse assim: aqui, Eva, ó, ao fruto. Atrai, como acontece. A cobiça é assim. A gente vê e a mente começa a trabalhar. Daí a pouco você ouve uma voz. E a voz diz: vai que vale a pena. Ótimo. A cobiça faz isso. Mas aqui está falando a figura de uma mulher sedutora, que atrai pela sua beleza. Salomão gasta muito tempo falando disso, e fala da língua ou das palavras dessa mulher. Verso 15: então a cobiça, depois de haver concebido, qual é a linguagem aqui? Engravidado. Então a cobiça, depois de ter engravidado, atrai, seduz e se relaciona. Gravidez, não é? Vai conceber, ou seja, ela está grávida, pronto para dar o quê? A luz, né? Um dia uma irmã me perguntou, ele disse: pastor, o que é esse negócio de dar a luz, né? Irmãos, a expressão dar a luz é que a criança estava no útero, tudo sem luz, sem vida. E agora a criança, quando nasce, ela vem para a luz, dar a luz. Então aqui está falando de uma mulher grávida que gera. Lembra a pergunta minha? Quem é a avó da morte? Dá luz o pecado. Então quem gera o pecado, irmãos? A cobiça engravida e gera o pecado. E o pecado, quem é o pecado? É o filho da cobiça, é o neném, é o bebê assassino. Olha aqui que diz: e o pecado, uma vez consumado, nasceu, faz o quê? Chuck, mata a mãe, mata. Essa é a expressão. Quem é a avó da morte? Cobiça. Como é que o pecado entrou no mundo, irmãos? O diabo cobiçou o trono de Deus. E aí, então, ele se torna o primeiro pecador. O diabo vem e tenta Adão e Eva. E a Bíblia diz que por Adão e Eva entrou o pecado. Né? Gente, é lindo estudar a Bíblia, né? Eu amo isso. Não sei se você está me acompanhando. Eu espero que você esteja me acompanhando como você acompanhou o seu candidato na eleição de 2020. Você saiba muito bem o nome dele, CNPJ, número e aquelas coisas todas, partido, os planos, isso é assim também. Então, irmãos, a lei não é má, mas só Jesus pode cumprir a lei. Então a lei, irmãos, é um espelho de que nós somos. E a lei então gera a condenação, então que ela deveria gerar vida. Pastor, que hora? Irmão, estou sem relógio, me ajuda aí. Não, as horas? 10 horas? Alguém diz que tem 1 hora ainda. Irmãos, talvez seja a maior dificuldade nossa. É compreender que nenhum ato nosso, nenhuma obra nossa nos salva. E eu preciso então abrir mão de tudo que eu sou para conquistar a Cristo. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele lançou mão de tudo que ele havia feito como obra. E agora ele precisava crer em Cristo Jesus. Pastor, e da agora para frente, como é que a gente vive? Um grupo, no período da reforma, eles interpretaram a lei do amor da seguinte forma: nunca mais existe lei de Deus sobre nossa vida, porque a lei de Deus não é boa. E agora nós vivemos a lei do amor, então nós somos livres.
e eu então vou viver a minha liberdade do jeito que eu quiser. É isso que nós defendemos? Nunca, nunca. Mas é muito comum ouvir as pessoas, por maldade, no sentido apologético. Sabe quando você vai debater com alguém e a pessoa utiliza argumentos de maldade? Sabe quando é briga de marido e mulher, que já não há mais justiça no debate, mas você começa agora a buscar conteúdo de ofensa, de marginalizar o discurso, e você sabe que no fim você está provocando algo para que ninguém chegue a um consenso, e aí então você constrói imagens terríveis. Eu acredito que muita gente faz isso. Na hora de tentar entender se a lei não me salva, para que servem então os mandamentos? Eu posso viver do jeito que eu quiser. Na nossa geração tem aparecido um grupo enorme assim. Eu vivo do jeito que eu quiser. Primeiro, ele pensa que não há necessidade de congregar em uma igreja. Eu sou livre. Segundo, ele acha que qualquer norma de comportamento ou de direcionamento à santidade de qualquer igreja é contrário, porque nós agora não guardamos mais a lei, nós somos no período da graça. Isso afeta, irmãos, a roupa que a gente veste. As pessoas dizerem assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, é a prova de que você não compreendeu o que a lei de Deus fez por você e o que a graça está fazendo. A primeira coisa é essa, porque você acha que você é livre não somente dos rudimentos, mas você acha que você é livre de tudo, até de Jesus. E quando você diz assim: agora eu posso viver a minha vida do jeito que quiser, olha para você ver o que o apóstolo Judas escreveu sobre isso lá nos dias dele, num grupo que já estava vivendo. Judas tem 25 versículos. Judas não tem capítulo, né? Então nós temos aqui 25 versículos. O verso 3 em diante diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue a quem? Aos santos. Então a fé, irmãos, ela não dá solta aí. Então não tem esse negócio de dizer assim: eu vivo do jeito que eu quiser, ninguém tem nada a ver comigo. O dia que você declara, especialmente em uma instituição que você faz parte dela, você declarou que está debaixo de normas, de leis. Se elas estão contrárias ao Evangelho, é melhor você não estar nessa instituição. É assim que nós pensamos. Não é assim que a gente diz? Quando você encontra uma igreja que está abusando da sua vida cristã, ensinando coisas erradas, a gente orienta: não permaneça nessa igreja, a não ser que você quer propor mudanças. Aí é outra história. O mesmo modo é: não adianta você estar numa instituição onde você quer discordar de todas as coisas, mas ela estabeleceu a norma. Então, pois olha, não é aqui mais que eu quero ficar. Agora, a igreja de Cristo vai além. Ela não está associada à instituição. Por isso que essa instituição aqui, a nossa igreja, ela diz assim: você tem o dever de viver uma vida cristã de testemunho. Por isso, irmãos, nós olhamos para outros crentes e observamos se eles estão ou não vivendo uma vida cristã, e nós fazemos parte de um corpo. Aí a preocupação dele: pois certos indivíduos, né, se fosse uma entrevista aqui no jornal, né, seria: pois certo meliante, porque esses indivíduos aqui estão com comportamento inadequado. Ele diria assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O que essas pessoas passaram a fazer, irmãos? Já que nós somos livres e que a lei então não nos salva,
e que agora vivemos livres dessa lei, eu vou viver do jeito que eu quiser. Não existe lei que manda em mim, não existe nada que rege a minha vida, que é o antinomismo. Eu não quero essas regras, eu não quero essas leis. Aí, verso 5 diz: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ou seja, existe então uma regra para se viver? Como é que o crente, então, salvo pela graça, deve viver? E aí então nós encontramos, irmãos, uma lei, que é a lei da graça, a lei do Espírito e a lei do amor. Qual é a lei do amor? Qual é a lei da graça e qual é a lei do Espírito? Todo mundo aqui sabe. Todo mundo sabe. Está em dúvida, porque a pergunta caiu aqui, né? Lei da graça, lei do Espírito, lei do amor, é tudo a mesma coisa. Qual é o resumo de toda a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como ti mesmo. Sobre o Senhor Jesus, ele colocou o 11º mandamento, um novo mandamento nos dou. Então preste atenção, o Senhor Jesus, ele mexe na nossa hombridade. Ele diz assim: se você ama verdadeiramente o seu próximo, parabéns. Mas se você acha que o seu próximo não deve, ele diz assim: ame ao próximo como eu vos amei. Ou seja, se você acha que a pessoa que vive ao seu lado não vale nada, Jesus morreu na cruz por você. Isso é a lei da graça. Essa é a lei do Espírito. Qual é a lei do Espírito? O fruto do Espírito é, e todo o desencadeamento. Todo o desencadeamento. Então, preste atenção. Toda a lei de Deus agora voltou com toda a força. Mas pastor, mas não era para abandonar? Não. Agora que ela passou a fazer sentido. No Antigo Testamento, ninguém conseguia cumprir a lei. O que a pessoa tinha que fazer? Levar uma oferenda. Ela tinha que levar uma oferta. Sacrifício. E aí então o pecado dela era o quê? Perdoado. Isso era o amor naqueles dias. Obediência. E agora? Todos os nossos pecados foram perdoados. O que eu preciso fazer agora? Tem um poema que diz assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio do sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus. Irmãos, agora nós somos cópias de Cristo. Agora preste atenção: Cristo Jesus cumpriu toda a lei? Sim. Qual é o nosso alvo de amor agora? Cumprir toda a lei. Só que agora, sem o peso. Qual é o peso? Se eu não fizer, eu sou condenado. Se eu não fizer, agora não tem mais isso. Mas preste atenção, você recebeu algo que te ajuda a fazer isso. O Espírito Santo. Agora não é mais a lei escrita, mas Deus escreveu essa lei onde? No nosso coração. E o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Mas nós não temos simplesmente duas naturezas. Nós temos uma natureza. É um novo homem.
mas com resquícios da velha natureza. Nós somos regenerados, transformados. Agora, irmãos, nós não estamos numa competição para sermos salvos. Agora nós estamos numa competição para mostrar que somos salvos. Não tem mais o peso da lei sobre nós. Agora existe a graça junto conosco, o amor de Cristo Jesus. Tudo quanto nós precisamos para vencer o pecado, nós recebemos. Então nós não podemos olhar a lei agora como essa inimiga, como esse peso. Agora temos que olhar isso agora como algo leve. Mas eu não posso transformar a liberdade em já que eu sei que não há mais condenação para mim, vou adulterar até o fim. Já que eu sei que não existe lei mais sobre mim, vou mentir até o fim. Agora que eu sei que não existe mais lei sobre mim, vou roubar até o fim. Enquanto que a Bíblia vai nos dizer: pelo fruto. É isso, irmão. Preste atenção. Qualquer pessoa que advogar que não precisa mais da lei, declarou que Cristo Jesus não é seu e decaiu da graça. É pior o estágio. Como funciona isso? Olha o tanto de gente que um dia diz crer em Cristo Jesus, mas ele não pretende viver a vida de Cristo mais. E ele tem a liberdade para escolher fazer o que é correto. Então, irmãos, qualquer pessoa que advogar que a liberdade gera libertinagem, é assim: já que eu estou salvo, eu vou viver de qualquer jeito. Quem pensa assim está indo para o inferno. É a prova. Porque ele não valoriza o amor, ele não valoriza a graça, ele não perpetua as ordens dadas por Cristo Jesus. Ele diz: se vocês me amam, façam o que eu vos mando. Então nós somos defensores, irmãos, da santidade. Porque pela lei nós nunca mais seremos condenados. Se cremos em Cristo Jesus, estamos indo direto para o céu. Aí a Bíblia diz: sem santificação ninguém. Quem é que pode se santificar? Somente aqueles que têm o Espírito. Então, se você vive, eu vou usar um termo lá dos antigos, na esborna, preste atenção: o seu lugar já está preparado. E não é perto do trono, não, é junto com o diabo e seus anjos. E aí então eu temo a Deus e desenvolvo a minha salvação, fazendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que é correto. Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre como viver isso e como ter prazer em viver longe da lei, mas debaixo da graça. Foi isso que Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados da lei. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Meu fardo é leve e suave. Aprendei de mim, e achareis descanso para as vossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, agora não viver contra as regras de Cristo, mas viver para a honra e glória do nome dele e para a santidade, pois o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos predestinou para a salvação e na salvação contemplando a santidade. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, e aqueles que vão votar, que Deus abençoe, bastante consciência. Que Deus nos abençoe e um bom dia.